Olá, meus amigos e meus irmãos, uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Dei uma sumida, por alguns dias, muita correria, fizemos aí algumas viagens, estivemos aí revendo a família, os familiares. Isso é muito bom, Graças a Deus, foi maravilhoso. Mas estamos de volta e eu quero poder trazer mensagem de Deus que venha de encontro aí ao teu coração e aquilo que é importante para nós compartilharmos com vocês, com a igreja, com o povo de Deus, Meus irmãos, eu quero falar nessa tarde sobre algo que o Senhor me fez lembrar no dia de hoje, acerca disso, e trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês em vídeo essa mensagem. No início deste ano, no ano de 2024, bem no comecinho do ano, eu estava em oração na minha casa, e o Senhor, naquela ocasião, estava me despertando e até mesmo revelando de uma forma profunda para mim as dificuldades que a sua igreja enfrentaria no ano de 2024. Eu senti no coração algo muito importante para compartilhar essa mensagem, porque o povo de Deus, apesar de estar vendo vários acontecimentos à nossa volta, apesar de todos nós estarmos aí acompanhando, não só na mídia, mas vivendo, eu acredito que nós estamos vivendo, momentos difíceis, momentos inesperados, situações adversas que vêm acontecendo conosco, no meio das famílias, são várias situações, meus irmãos. Eu me lembrei hoje que o Senhor havia falado comigo no começo desse ano, através de uma revelação, que 2024 não seria um ano fácil para a sua igreja. Inclusive, eu me lembro de uma reunião em que nós tivemos aqui onde eu moro, juntamente com o nosso povo aqui da igreja, e eu compartilhei isso com os irmãos, porque eu me lembro quando o Espírito de Deus me revelava um ano de provações para a igreja dele. O Espírito de Deus me revelava, sim, um ano de muita batalha no mundo espiritual. Quando eu falo, queridos irmãos e amigos, de batalha no mundo espiritual, eu falo de algo que esses olhos físicos, os nossos olhos físicos, não conseguem ver. Eu falo, assim, de uma realidade que ela é completamente desconhecida de todos nós cristãos, porque nós vivemos no mundo físico, numa dimensão física, numa dimensão terrena, e nós não temos, assim, uma ideia do que é de fato o mundo espiritual. No início da minha caminhada, eu falei isso bem nos primeiros vídeos que eu gravei, algo que era muito importante na vida do cristão era viver uma experiência ou viver experiências com Deus, que marcasse a sua caminhada, que marcasse a sua trajetória de vida como cristão. Uma experiência, eu me lembro que os pastores ensinavam que nós precisávamos viver experiências que marcasse a nossa fé, o início da nossa caminhada na presença de Deus. E pela graça e misericórdia de Deus, muitos cristãos, muitas pessoas que vinham para a presença de Deus buscavam essas experiências e eles viveram experiências assim. Eu digo que esses irmãos que já viveram experiências no mundo espiritual, irmãos que ainda têm contato com o mundo espiritual, entendem quando nós falamos do que é a dimensão e a realidade do mundo espiritual e do que acontece nele. Quando Deus falou comigo, me revelou no início desse ano, acerca de difíceis provações, de situações difíceis e adversas que a sua igreja enfrentaria a partir de agora, daqui em diante, eu me lembro, meus irmãos, que o Senhor falava comigo que era necessário muita oração. O Espírito de Deus me revelava que era necessário a sua igreja e o seu povo clamar muito, buscar muito a presença dEle, se empenhar muito na oração, porque a oração, eu sempre digo isso, ela é a arma mais potente na vida de um servo de Deus.
A oração, ela é um instrumento que a medicina não tem, ele é um instrumento que a política não tem, ele é um instrumento que as Forças Armadas não têm. A oração, ela é um instrumento que a Terra não tem e que as maiores potências mundiais não têm, porque a oração é um veículo que ela te leva, ela te aproxima de Deus e ela te leva assim na sala do trono. A oração, meus irmãos, ela nos leva na sala do trono, um momento assim onde ela te coloca frente a frente com Deus, sendo nós como alguém muito pequeno e Deus como Deus Todo-Poderoso, grande, eterno, soberano. E quando o Senhor me trazia acerca dessas dificuldades que a sua igreja enfrentaria, eu via, meus irmãos, assim naquela ocasião, muitas provações e muitas dificuldades, inclusive, eu compartilhei sobre isso com os irmãos aqui nossos, eu sentia que aquelas pessoas que não se esforçassem verdadeiramente na presença de Deus, não teriam forças para enfrentar o que estava por vir. É um detalhe, meus irmãos, porque nós cristãos, não só os pastores, né, mas os obreiros, os evangelistas, os missionários, todos nós que compartilhamos a palavra da verdade, a palavra da salvação, a palavra da esperança, nós anunciamos aquilo que é um fato real. Né? Nós anunciamos a palavra de Deus e quando se anuncia a palavra de Deus, você traz o quê? Você traz várias mensagens do Senhor como um despertamento para as pessoas, né? Como um alerta para as pessoas, como uma forma de te aproximar de Deus. Porém, o ser humano hoje ele está muito assim, distante de querer trazer para a sua vida essa realidade. Os seres humanos hoje estão muito envolvidos com as coisas deste mundo. As pessoas estão buscando muito as coisas da terra. As pessoas estão cada vez mais envolvidas com os assuntos deste mundo. E quase sempre as pessoas têm muito pouco tempo ou quase nenhum tempo para pensar mais nas coisas lá do céu, para pensar nas coisas lá do alto. E todas as pessoas hoje nessa terra correm de um lado para o outro, ou quase todas, né? Correm de um lado para o outro buscando assim aquilo que te traz perspectivas do mundo, né? Uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, um bom salário e tudo aquilo, né, que faça aquela pessoa se sentir realizada. E as coisas espirituais elas vão ficando. E infelizmente isso tem acontecido na vida de muitos crentes. Muitos crentes têm deixado de buscar a presença de Deus, de buscar as coisas do alto, de se entregar de verdade ao Senhor, de colocar sua vida realmente aos pés de Jesus Cristo, porque as coisas do mundo têm lhe chamado mais a atenção hoje do que estar na casa de Deus em oração, buscando as coisas lá do alto. Agora o detalhe, meus amados, é que quando essas provações elas chegam na vida de alguém, quando esses dias difíceis, quando os momentos inesperados eles chegam, muitas dessas pessoas já não têm a força suficiente e necessária para enfrentar aquele momento que é tão difícil para ele. E quando o Senhor me trouxe essa mensagem, bem no comecinho de 2024, acerca do que estava por vir sobre a igreja, eu via muitas pessoas enfraquecidas e deixando de caminhar. Eu via que se as pessoas não se esforçassem mesmo em propósitos, em campanhas, em orações, e se entregando mesmo a Deus de verdade, não teriam forças para seguir. Porque não só as provações, mas os atrativos do mundo os distanciariam de Deus.
o Senhor me despertava, e eu tenho falado muito sobre isso, sobre o poder da oração e a importância que a oração precisa ter nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida como cristão. Porque o único veículo, meus irmãos, que nos aproxima de Deus de forma mais rápida é a oração. A oração nos leva a ter comunhão com o Senhor. A oração, ela nos leva a oração nos leva mais próximo de Deus, e a oração faz com que o Espírito de Deus se aproxime de nós. Mesmo que o Senhor conheça aquilo que eu tenho para lhe apresentar, aquilo que você tem para lhe apresentar, aquilo que já está dentro do nosso coração, aquilo que já está dentro dos nossos pensamentos, Ele conhece, meu irmão. Deus sabe o que você tem pensado, o que eu tenho pensado, quais são os nossos propósitos, os nossos projetos, Ele sabe tudo. Só que quando nós vamos em oração até o Senhor, o Espírito de Deus, Ele se aproxima de nós. E quando o Espírito de Deus se aproxima de nós, há uma sensibilidade que é despertada em nós como cristãos, aonde nós começamos a entender a vontade de Deus, aonde nós começamos a compreender o que o Espírito de Deus quer comunicar conosco. E até mesmo acerca do mundo espiritual, nós só começamos a compreendê-lo quando nós estamos em oração. Porque Deus começa a te mostrar, Deus começa a te revelar, Deus começa a te levar no mundo espiritual e você começa a entender que o mundo espiritual é muito diferente desse mundo físico em que nós estamos. Meus amigos, quando nós saímos pela manhã, num dia de sol, quando nós saímos assim, do lado de fora do nosso quintal, na nossa casa, na rua, e nós temos ali o sol com toda a sua força, nós sentimos o calor do sol e nós vemos que a sua luz, ela tem um brilho, né, uma intensidade que clareia a terra. Mas eu quero dizer para os irmãos algo que pode ser uma grande surpresa para você ouvir isso. Quando você entra no mundo espiritual, mesmo estando em um dia de sol ensolarado, mas se Deus te leva ali no mundo espiritual, você vê o mesmo momento que na terra era claro, que estava claro com aquela luz do sol, dentro do mundo espiritual você vê a terra completamente escura. Você vê a terra completamente assim, sombria. Porque nós, a igreja, isso é uma mensagem que eu quero compartilhar com a igreja, com o povo de Deus. Nós, igrejas, estamos no meio de uma batalha muito agressiva. Uma batalha espiritual que se torna cada dia mais agressiva, meus irmãos. As forças do mal têm tomado esta terra por causa do pecado. E nesse momento, nessa era que nós estamos vivendo, a igreja de Deus precisa se despertar para que ela não fique para trás. Quando eu digo a igreja de Deus, eu falo nós, povo de Deus. Porque aquele que não se esforçar daqui para frente, infelizmente, ele vai ficar para trás. Os dias do arrebatamento da igreja se aproximam, embora essa mensagem não tenha sido mais anunciada nas igrejas. O dia da volta de Cristo se aproxima, embora pouquíssimas igrejas e poucos pastores tenham falado sobre isso. Mas esse dia se aproxima. E o nosso Senhor, Ele precisa encontrar uma igreja preparada. Jesus precisa encontrar um povo preparado. Jesus precisa encontrar uma noiva adornada para o momento do casamento. Nenhuma noiva vai para uma cerimônia de casamento de qualquer maneira. Nenhuma noiva, meus irmãos, ela sai para o seu casamento descabelada. Nenhuma noiva vai para o casamento com qualquer vestido. Ela se prepara, ela investe, a noiva, ela investe no seu casamento. A noiva, ela investe no vestido, ela investe nos seus preparativos, porque o casamento é um momento muito importante para ela. Para muitas noivas, o casamento é o momento mais importante da sua vida. E assim Jesus espera a sua igreja preparada.
Assim Jesus está esperando um povo que se preparou, um povo que se esforçou, um povo que tem se empenhado, um povo que tem se esforçado para conseguir alcançar o céu. Tem muitas pessoas deixando as coisas do mundo tomarem uma proporção muito grande nas suas vidas e eles têm se distanciado de Deus de uma forma muito rápida. É impressionante, meus irmãos, o que nós temos visto de queda de cristãos na rede social. Quantas pessoas que têm colocado postagens na rede social e a gente nem acredita que é realmente aquela pessoa, que é aquele irmão que eu conhecia, que estava na igreja, que cantava lá no coral, aquela irmã que cantava no círculo de oração, é impossível que seja ela. E infelizmente, quando nós olhamos ali na rede social, a gente vê que é aquela pessoa. Porque faltou armamento, porque faltou busca, porque faltou entrega, porque faltou compromisso. Pastor, eu estou passando uma prova que o senhor não imagina. Eu quero te dizer, Deus não permite nenhuma provação maior do que a nossa capacidade de suportar. E em todo momento, meus irmãos, o Senhor tem lutado e trabalhado por nós. Só que nós precisamos nos esforçar. É o que tem faltado na igreja de hoje. É o que tem faltado no meio do povo de Deus, esforço. Tem faltado esforço da nossa parte. Porque se você começar a buscar as coisas do alto, Deus vai abrir os teus olhos, vai te dar entendimento e você vai perceber que você estava sem entender o que estava acontecendo na sua vida, sem entender o que estava se passando à sua volta. Então, assim, essa mensagem que eu quero compartilhar com você que está assistindo o vídeo é que é preciso se despertar na presença de Deus, mas é um despertamento, irmãos, com atitude. É um despertamento que te leve para orar. É um despertamento que te leve a buscar o Senhor como um dia você buscava em oração. É um despertamento que te faça querer ter sede das coisas de Deus. Porque há uma batalha muito pesada no mundo espiritual. E como eu disse, nós não temos noção do que está acontecendo. Quantas visões profundas, meus irmãos, Deus tem nos dado nesses dias, mostrando o que está acontecendo no mundo espiritual. Algo que deixaria a igreja em estado de choque se ela soubesse. Algo que deixaria os cristãos em estado de alerta se todos pudessem ver o que está acontecendo. Algo que faria com que os irmãos corressem para campanhas e campanhas em favor da sua família, em favor do seu lar, em favor da sua casa, ao ver a gravidade do que está acontecendo no mundo espiritual. Então, você que não viveu ainda nenhuma experiência com Deus no mundo espiritual, eu quero te fazer um bom conselho. Comece a orar, comece a buscar o Senhor, comece a buscar a Deus na sua intensidade, com verdade, com propósito, fiel, e você vai ver as coisas que Ele vai começar a te mostrar. As coisas que o Senhor vai começar a te revelar. Pastor, mas eu estou firme na igreja, pastor. Eu participo de todo o culto, não falto de nenhum culto. Você pode estar participando de todos os cultos, meus irmãos. Mas eu não sei se você realmente está se esforçando na proporção que é preciso para vencer os ataques do inimigo. Porque o fato de estar dentro da igreja, apenas estar ali presente, não te garante você estar revestido na proporção que você precisa. Quantas pessoas, queridos, que têm estado dentro dos templos cristãos e estão ali apenas como ouvintes. Quantas pessoas, não estou dizendo que você esteja nessa condição, não é isso que eu estou dizendo, mas quantas pessoas têm participado dos cultos e você olha para a pessoa, não que nós estejamos observando isso, mas quantas pessoas estão ali nos templos e eles chegam, sentam, assistem um culto, levantam e vão embora e voltam para casa como chegaram, porque não se envolveram no culto. Estar no culto é uma coisa, se envolver no culto é outra coisa. Estar de corpo presente, meu irmão, dentro de um culto, dentro da igreja é uma coisa.
Agora, participar do culto, adorando o Senhor, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, o adorando como verdadeiro adorador, é muito diferente. E são essas pessoas que o Espírito de Deus está à procura. Porque a palavra de Deus diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos, meus irmãos, de um despertamento urgente. A Igreja de Deus precisa de um despertamento urgente. É preciso oração. As pessoas têm que se esforçar mais na oração. Os membros, os irmãos, o corpo de obreiros, a diretoria das igrejas, a liderança das igrejas precisa entrar em oração. Há um relaxamento absurdo nesses dias e o mundo espiritual está girando de uma forma que você não imagina. Os demônios têm agido na terra com uma agressividade, irmãos, como nunca visto antes. São casos e casos absurdos que a mídia tem mostrado, que a TV tem mostrado diariamente nos jornais. Coisas tão graves, coisas tão absurdas, que não há uma justificativa se não for a ação dos demônios na terra. Mas a Igreja de Deus, ela precisa reagir. Você precisa reagir, crente, por você, pela tua casa, pela tua família e pelos teus familiares, pela sua vida espiritual. Nós colhemos, meus irmãos amados, aquilo que nós plantamos. Então, se eu invisto na minha vida espiritual, eu vou estar segundo os propósitos que Deus tem na minha vida. Mas se eu não investir na minha vida espiritual, infelizmente, eu posso ser engolido pelo mundo. É o momento de falar a verdade, é o momento de abrir o verbo e falar a verdade. Porque eu tenho percebido muitas pessoas deixando o Senhor por motivo mínimo. Muitas pessoas deixando o Senhor por causas injustificadas. E como eu disse, se nós soubéssemos o que está acontecendo no mundo espiritual, nós despertaríamos. O Senhor nos convoca. Isso é uma convocação de Deus para o seu povo a correr para a oração. Eu quero agradecer aos irmãos que participaram conosco da campanha. Nós tivemos agora, está lá os vídeos com os 7 elos da campanha no canal. Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram conosco dessa campanha de oração. Eu quero agradecer aos irmãos que têm pedido oração, que têm feito comentários aí nos vídeos, né? Irmãos do Rio de Janeiro, de Pernambuco, Minas Gerais, né? Irmãos aqui do sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, meus irmãos. E o que eu quero dizer é que nós precisamos permanecer na oração. Nós temos causas, meus irmãos, que precisam ser resolvidas e a resposta disso vai vir através da oração. Nós temos portas que nós precisamos passar por elas e elas, para se abrirem, é preciso que nós estejamos em oração. Tem causa séria, querido, para ser resolvida na sua vida. E para ela ser resolvida, você precisa orar e pedir ao Senhor para te ajudar a resolver. Há parentes e pessoas da tua vida, da tua família, parentes, quem sabe parentes próximos, precisando de ajuda. E essa ajuda vai vir através da sua oração, através do momento que você se colocar, se posicionar diante de Deus. Deus vai te responder, Deus vai te abençoar, Ele vai abençoar a tua casa, a tua família, Ele vai abençoar os teus parentes próximos. É o que eu quero dizer, é o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde, irmãos. Nós precisamos desse despertamento. Nós não podemos pensar em parar. Nós não podemos pensar em desistir agora. Não é momento de desistir agora. É momento de prosseguir. É momento de avançar. É momento de acreditar no Senhor. É momento de nós aplicar a nossa fé. Porque a Igreja de Deus, ela vai vencer em oração. A Igreja de Deus, você e eu, vamos destruir as muralhas à nossa frente na oração. Nós vamos derrubar gigantes como Davi através da oração.
Nós vamos saltar obstáculos através da oração. Nós vamos pisar em terra firme, mesmo se tiver que pisar por cima das águas, através da oração. E nós vamos vencer obstáculos, nós vamos atravessar o mar, nós vamos cruzar o deserto, nós vamos chegar aonde for preciso através da oração. Eu te convido a entrar comigo em oração. Estamos com projetos de oração aqui no canal, eu vou estar divulgando, né, projetos que nós temos aí de oração. Nós precisamos de uma proteção, de um revestimento, das armaduras de Deus, eu já falei sobre isso aqui também, e nós vamos alcançar através da oração. A oração, meus irmãos, ela não pode ser assim um amuleto na nossa vida, não. A oração ela tem que ser um estilo de vida para nós, porque nós oramos a Deus como forma de gratidão, nós oramos a Deus como uma forma assim de agradecimento, nós oramos a Deus em reconhecimento por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, e nós oramos a Deus porque nós também temos causas que nós precisamos levar até o Senhor. O momento em que eu gravo esse vídeo, eu sinto e eu tenho certeza de que os olhos de Deus, o Todo-Poderoso, estão sobre mim ao gravar esse vídeo para compartilhar com vocês, porque é uma verdade o que eu estou trazendo aqui. A igreja de Deus, o povo de Deus, precisa se despertar na oração. Porque quando nós oramos, irmãos, muralhas são derrubadas. Quando nós oramos, irmãos, quando a igreja ora, eu poderia compartilhar com vocês experiências que eu já vivi com Deus no mundo espiritual e o que acontece até mesmo por baixo dos nossos pés. Ouça bem, o que acontece abaixo dos nossos pés quando a igreja está unida e firme na oração. Vocês não imaginam o que acontece. E o Senhor tem muito a fazer por nós, por você, por mim, pela sua igreja, a partir do momento que a igreja se unir em oração. A igreja precisa se unir. As campanhas de oração, o povo precisa participar. As vigílias de oração, o povo precisa participar. Os encontros de oração, o povo precisa participar. As reuniões de consagração, o povo precisa estar ali presente. Os propósitos de oração, você e eu precisamos estar juntos, porque assim o Senhor nos dará muita vitória e vai nos mostrar como Ele tem cuidado de nós. Eu quero compartilhar essa mensagem com vocês. Eu sinto no meu coração que é importante falar sobre isso, porque nós precisamos realmente desse despertamento nos dias de hoje. Que o Senhor assim abençoe os irmãos. Eu vou gravar um vídeo falando o que está acontecendo no mundo espiritual. Nos acompanhe pelo canal, nos acompanhe aí nas próximas postagens, meus irmãos. Eu vou estar relatando para vocês fatos que estão acontecendo verdadeiramente no mundo espiritual, experiências que o Senhor tem permitido nós vivermos aqui, e eu quero compartilhar com vocês, mas eu convoco a igreja para entrarmos nessa campanha de oração. Nos acompanhe aí pelo canal. Você que quiser deixar um comentário aqui nesse vídeo, pode escrever o seu nome, a cidade de onde você fala, deixe o seu comentário, compartilhe esses vídeos, irmãos, compartilhe esse vídeo, nos ajude a compartilhar essa mensagem e vamos seguindo, porque Deus tem coisas muito grandes a fazer ainda no nosso meio, a fazer no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Tem coisas grandiosas que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Isso vai acontecer a partir do momento que estivermos no centro da sua vontade. A partir do momento que nós estivermos no centro da vontade dEle, Ele vai trazer a existência nas nossas vidas. Ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja, ore pela sua liderança, ore pelos membros da sua igreja, ore pela sua família e ore por você. Nunca deixe de orar por você. Nós somos carentes de oração e nós precisamos da cobertura de Deus em nossa vida. Então ore muito por você, meu irmão. Clame ao Senhor pela sua vida. Se apresente diante de Deus, chore, se rasgue diante do Senhor,
mas leve as suas causas até o Senhor, que o cuidado Ele tem sobre a tua vida. Amém? Que o Senhor abençoe a todos vocês que nos acompanharam nesse vídeo. Os irmãos quiserem que eu traga aqui algum assunto específico, pode deixar aí nos comentários também. Isso nos ajuda muito e eu quero, à medida que o Senhor vai me revelando, vai falando comigo, eu quero estar compartilhando com vocês aqui aquilo que é importante para nós, povo de Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Que o Senhor entre na tua casa e faça uma grande obra na vida de cada um de vocês. E você possa dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Lembre sempre, sempre lembre dessas palavras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.